Graça e paz, queridos, uma imensa alegria estarmos juntos para mais um PB, nosso panorama bíblico, em que contemplamos uma visão geral, cada livro da Bíblia. No nosso encontro de hoje, a aula de número 69, abordaremos um livro muito especial. Livro de caráter controvertido, isto é, que provoca controvérsias e discussões. O livro de Apocalipse. Livro que é a culminação não só do Novo Testamento, mas da Bíblia como um todo, visto contemplar a história que começou em Gênesis, encerrando também o nosso PB, justamente por ser o último livro da Bíblia, sendo essa então a nossa última aula. Mas para você que nos acompanha ou que deseja conhecer mais da IBV, da Igreja Batista Videira de Araçatuba, há o cuidado, o carinho de continuar proporcionando o estudo da Palavra de Deus. Além de estar conosco nas redes sociais, você pode estar presencialmente nos cultos também. E logo mais retornaremos com as terças expositivas, onde continuaremos juntos, estudando e aprendendo da Palavra do Senhor. E por falar em rede social, a IBV está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram. Então, além de nos acompanhar, deixa o seu like, compartilha esse e todos os nossos conteúdos, permita que a sua rede social seja um instrumento de evangelização, amém? Desde já, obrigada pela tua companhia. Fica comigo até o final dessa aula. Temos muitas coisas para explorar nesse livro, apesar de ser uma visão panorâmica. O livro de Apocalipse, ele traz os seguintes temas: encorajamento aos fiéis para resistir com firmeza, informação sobre a batalha final e o cenário futuro da humanidade. Propósito do livro de Apocalipse: motivar os leitores mediante a revelação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que há de vencer Satanás e todo o pecado do mundo, para louvor da sua glória. Pois bem, quem é o autor desse livro aparentemente repleto de mistérios? Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 2, nos responde isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Volta comigo nesse trechinho aqui do versículo 1 do capítulo 1. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Está aí, então, a direção de quem é o autor do livro de Apocalipse. Mas há objeção, há oposição a essa afirmação de que João seja o autor de Apocalipse? Sim. Alguns se opõem a essa teoria ao se firmarem no argumento de que o grego encontrado no livro de Apocalipse é distinto dos outros livros de João. Mas para muitos, como Justino, mártir do segundo século, e Irineu, discípulo de Policarpo, que fora discípulo de João, a autoria desse livro é inquestionável, ela é sim atribuída a João, o João apóstolo, autor do 4º evangelho e o autor das 3 cartas no Novo Testamento. Quando e onde João escreveu o livro de Apocalipse? Data aproximadamente o ano 95 d.C. Local, uma ilha rochosa chamada Patmos, usada como presídio. Media 10 quilômetros de largura, aproximadamente 15 de comprimento, situada no mar Egeu, cerca de 65 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Veja o que diz o capítulo 1, no versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esse livro repleto de simbolismos e profecias é intitulado de Apocalipse, palavra com origem no termo grego apocalipse, que significa revelação ou ação de descobrir. É também comumente usado como sinônimo do Armagedon, evento caracterizado por uma batalha final.
Armagedon significa montanha do Megido, nome usado no livro de Apocalipse para se referir ao local de ajuntamento para a batalha que ocorrerá no grande dia do Deus Todo-Poderoso, como nos revela Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Esse evento ficou então popularmente conhecido como a Batalha do Armagedon. Vamos prosseguir então caminhando por alguns trechos do livro. É no capítulo 1, a partir do versículo 10, que João tem a visão do Cristo glorificado. Vale muito a pena lermos juntos. Acompanhe comigo. É realmente impactante a descrição de João. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de couro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Este livro destina-se então às 7 igrejas da província da Ásia. É no capítulo 2 e 3 que encontraremos essas cartas. Acompanhe comigo no slide que aparecerá aí na sua telinha a descrição então das 7 igrejas. Na primeira coluna você tem aí as referências bíblicas, na segunda o nome de cada uma das igrejas e na próxima coluna as características dessas igrejas. Primeira igreja, a igreja de Éfeso, a desviada, perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade. A segunda, a igreja de Esmirna, perseguida, sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Pérgamo, licenciosa, liberal, permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Tiatira, relaxada, preguiçosa, não se interessa mais pelo trabalho da evangelização, da oração e Bíblia. Sardes, morta, sem vida, sem alegria, não faz diferença na sociedade, não incomoda o inimigo. Filadélfia, a igreja abençoada, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, apesar das dificuldades. Laodiceia, a igreja morna, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Um pouco mais familiarizados com o conteúdo inicial do livro, trataremos das formas de interpretação de Apocalipse. Há 4 principais maneiras de interpretar o livro de Apocalipse. A primeira dela é a preterista, a segunda a histórica, a terceira futurista, e nela encontraremos então os dispensacionalista e a forma clássica, e quarta, idealista. Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. O primeiro ponto de vista é o preterista. Essa maneira de entender o livro tem mais aceitação entre os liberais. O Apocalipse seria então, nesse caso, um protesto contra o Império Romano. É uma exortação aos crentes dos tempos do escritor.
Não se vê a mensagem do livro como profecia, declara que a mensagem só faz referência ao futuro. O mérito da maneira preterista é ver o livro no sentido mais para os primeiros leitores daquele tempo. O ponto de vista histórico já é apoiado pelos reformadores do século XVI e faz uso de figuras para retratar o movimento e acontecimentos históricos. Mas a falta de argumentos convincentes para sustentar essa posição. Prova é os historiadores não concordarem entre si, mas principalmente porque a história ficaria confinada apenas àquela região, especificamente a Europa Ocidental. O terceiro ponto, então, a visão futurista, é uma posição da maioria dos evangélicos que valoriza o elemento preditivo, referindo-se aos fins do tempo. O problema dessa visão é justamente deslocar o livro do seu pano de fundo histórico do século I. Dentro dessa perspectiva, nós temos aí duas posições, o dispensionalista e a clássica. Posição, então, dispensionalista. Ela apresenta 7 dispensações bíblicas, desde Adão até o juízo final. Sendo o período coberto pelos capítulos finais de Apocalipse, a última dispensação, então, a do milênio. Já a interpretação clássica é pré-milenista, não pré-tribulacionista. Ela crê que a igreja passará sim pela grande tribulação e não espera uma divisão entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. E nós temos aí então o quarto ponto de vista, o idealista. Ele entende o livro como uma série de descrições imaginativas apocalípticas que não se referem especificamente a acontecimentos reais, mas sim uma dramatização da guerra espiritual entre bem e mal, sem se referir a fatos históricos. Os leitores perseguidos aqui então deveriam receber encorajamento, enfrentando a oposição e a perseguição com segurança, uma vez que no fim Deus galardoará seu povo com ricas bênçãos e julgará os inimigos com terríveis aflições. O problema é que João diz escrever uma profecia, não uma descrição figurada. Enfim, temos uma visão, apesar de superficial, geral do livro, né, e abordamos as 4 maneiras de interpretá-lo. Mas talvez você se pergunte, e os 4 seres viventes, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos, a mulher, o dragão, a prostituta, a besta, o número 666, enfim, os 1000 anos. Enfim, queridos, seria necessário um tempo maior para tratarmos então de toda essa simbologia. O panorama, como dissemos, traz uma visão geral. Você tem agora subsídios que te ajudarão na leitura desse livro, assim como foi feito nos livros anteriores. Nosso intuito não é que essa aula de hoje te basta, mas eu quero te dizer que mais do que qualquer esclarecimento ou linhas teológicas que te sejam apresentadas, você tem o Espírito Santo de Deus, aquele que nos traz a revelação da palavra de Deus. Não hesite em convidá-lo para juntos aprofundarem, mergulharem no conhecimento da palavra. Veja o que nos diz o versículo a seguir, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu quero compartilhar com você trechos de um texto. No final eu identifico o texto para você, mas acompanha comigo esses trechinhos que eu reservei. O Apocalipse não fala tanto de fatos, mas de uma pessoa. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo. E não apenas de eventos futuros. Você não pode divorciar a profecia da pessoa de Jesus. Apocalipse não é a revelação de João, mas a revelação de Jesus Cristo a João. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. No Apocalipse, é o Pai quem revela Jesus. E como o revela? A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes a bronze polido.
Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca, por atordoante sede, mas é voz como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em sua onipotente mão. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. O objetivo do livro de Apocalipse não é nos dar uma tabela do tempo do fim, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Ele viveu se esvaziando da sua glória. Mas na segunda vinda de Cristo, sua glória será auto-evidente. Esses são trechos do texto Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja, por reverendo Hernandes Dias Lopes. Apocalipse 3:20 nos diz assim: irmãos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Queridos, uma certeza temos: nosso noivo está às portas. Logo voltará, não negligencie essa verdade. Receba-o como seu único e suficiente Salvador. Servir-lhe é um privilégio, há uma eternidade em jogo. Fica aqui a nossa gratidão a vocês que nos acompanharam durante todos esses PBs, que essa boa semente germine e renda frutos, 10 por 100, por 1000, e você seja um agente desse canal de evangelismo. Obrigada por sua companhia. Deus abençoe.